Porque o pensamento chega pelo vaso sanguíneo. O pensamento não surge do neurônio. O que acontece? Você vai fazer uma ressonância nuclear magnética funcional. O que você tem que fazer? Injetar contraste. Sim. Aí, como é que você sabe que aquela área cerebral está funcionando? Que é a área da memória e tal? Porque a circulação sanguínea abriu e o neurônio começa a funcionar. Então começa primeiro. Porque a consciência, ela surge primeiro no coração, porque é o primeiro órgão a se formar. 21 dias depois da fecundação, 3 semanas. Depois forma o sistema nervoso. E o coração se forma na posição mais cefálica. Por que chama coroa? Coroa é coração. Sim. É que está na parte superior. Coroa. Chakra coronário é coração. Porque o coração vem aqui, depois ele desce. Então, e a gente se percebe no coração. Grita no espelho, olhando nos seus olhos. Eu. Você se acha no coração. Você não se acha na cabeça. E o coração, quando ele desce para o tórax, ele deixa toda a sua representação na circulação do cérebro, que praticamente o cérebro tem um coração lá dentro de tanto vaso sanguíneo. Sim, seria quase que o sistema límbico ali, né? O que acontece? Um neurônio no sistema nervoso não funciona sem ter um vaso sanguíneo. Então você imagina a quantidade de vaso que tem. Muitos. Bilhões. E a questão da consciência? Pois é. Eu costumo entender o seguinte. A gente tem os nossos problemas e a gente analisa a nossa mente. Pensa você. Você pode dizer o que passou pela sua mente, de bom, de ruim, ontem, hoje. E você é capaz de analisar, foi bom, não foi? O que transitou pela sua mente. Então você não é sua mente. Você, não, eu sou o que observo. O ser que analisa ela. Com certeza. Pronto, então você começa a se pesquisar, você começa a se achar. Até você chegar naquilo que Carl Gustav Jung vai chamar de self, ou eu profundo, ou aquilo que Jesus falou, vós sois deuses. Jesus não falou, vós sereis deuses. Ele falou, vós sois agora, porque nós temos esse ponto de identidade absoluta com Deus, que é a nossa parte luminosa, que a gente precisa se lembrar disso. Mas isso você chama de consciência? Consciência. A consciência para você, pelo menos eu tô falando porque para mim eu tenho essa percepção, posso estar toda errada, eu tenho a percepção que a consciência é o nosso lado espiritual. A consciência ela transcende a matéria. O pensamento está na matéria. É porque o que ocorre é porque precisa de conceitar o que é matéria também, né? Porque, por exemplo, eu estava falando de céu, não é? Céu de Jesus. Tem o céu de Galileu também. Mas o céu de Galileu é outro. São as estrelas. São as estrelas, não é? Exatamente. Então, a pineal, ela também capta o céu de Galileu. De Galileu. Sim, para comunicar o tempo. Os ciclos, né? Tempo, aliás, do grego, térmenos, quer dizer, o espaço onde o espírito habita. Então, não existia relógio na época, se chovia, tudo isso era manifestação divina no espaço. O términos grego volta a ser espaço no conceito de espaço-tempo de Albert Einstein. A partir daí. E retoma o términos grego se a gente voltar para Dante Alighieri. Existe vida nas dimensões do espaço. Não é? Então aí retoma o términos grego. Esse céu de Galileu, a pineal rastreia. Todos os seres rastreiam e coordenam os ritmos. Não é? Só que esse céu, ele está muito interligado com a nossa memória também. Porque, por exemplo, você pega, depois do Sol, a estrela mais próxima da gente é Sirius. Sirius está, se você vê, a sudeste das Três Marias. Sirius tem o dobro do tamanho do Sol. É uma estrela binária, não é? Mas o Sirius A é essa que nós estamos referindo, que é brilhante, que a gente vê. Quando você vê Sirius, que era o sistema de referência de calendário dos egípcios, ela surge pouco antes do Sol nascer, brilhante. Você está vendo uma luz que aconteceu há 8 anos atrás. Que ela está a 8 anos-luz daqui. Se você pegar na constelação de Boeiro, a estrela mais brilhante, que é Arcturus, está a 33 anos-luz. A luz que você vê é de 33 anos atrás. Olhar as estrelas abre uma cognição do passado, nos lembrando de onde nós viemos. Porque nós perdemos essa memória. Porque a sociedade desconectou a gente das nossas fontes, da nossa origem. Então, quando a gente olha as estrelas, a gente alimenta a cognição cósmica, que faz com que a gente lembre que nós somos essa consciência profunda. Aquilo que Jesus gritou, vós sois deuses. É como se ele dissesse, vocês precisam se lembrar disso, vocês esqueceram. É como se desconectasse.
E é preciso fazer esse movimento de reconexão. Olhar menos o relógio e mais as estrelas. Porque aí você abre a pineal, aí eu volto a... Entendi. Não é? E tem o céu multidimensional, que é o céu de Dante Alighieri. Não é? Que é o céu espiritual, é onde a vida se continua, que são outras dimensões do espaço, que é um espaço também de estrutura corpórea, de matéria. Isso que eu sempre tive dúvida. Tem um estudo, não sei se é verdadeiro, que a pessoa pode... não sei se isso é verdadeiro, tá? Quando uma pessoa morre, assim que morre, se pesa uma pessoa antes e depois dela ter morrido. E dá uma diferença de peso muito, 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 muito pequena. E durante um tempo teve gente falando, mas isso é o peso da alma, sei lá. Existe, teoricamente, o estado espiritual da gente existe como matéria ainda, mesmo que seja uma matéria muito, muito, muito sutil? Olha, só para gente integrar o raciocínio, lembra que eu falei que pineal tem a ver com o ar que a gente respira? Sim. Tem a ver com o céu de Galileu. Sim. Que coordena esse ritmo do corpo, e tem a ver com a captação de informação de outro espaço dimensional, que é a comunicação com o outro lado. Entendi. Que é você perceber a psicosfera, perceber a essência do espírito. Não é? Isso não tem nada demais. Porque assim, o que é você conhecer uma pessoa? Não é? Porque às vezes vive debaixo do mesmo lençol por décadas e você fala, olha um pro outro e diz, você não me conhece, você nunca me viu. O que é você ver uma pessoa? É você ver alguém, é você compreender aquela pessoa. É mais do que a matéria. Não é? Aliás, a matéria, sei lá, por exemplo, essa caneca. Você está vendo essa caneca? Não. A matéria é invisível. O que você vê é a luz refletida nela. Se apagar a luz, você não vê mais. A matéria é invisível. Da mesma forma, o que tem na superfície de todo o corpo material? Elétron. Encosta um elétron no outro, o que acontece? São cargas negativas, elas se repelem. Então o que você sente como tato? A força de repulsão eletrostática. A matéria é intangível. A matéria é invisível e intangível. Eu estou falando de física comum. Entendi o que você está falando. Então, o que é enxergar uma pessoa? De fato, enxergar uma pessoa é enxergar a sua alma, a sua essência, compreender. Porque é assim que a gente sente na nossa vida. Quando você se relaciona, a gente percebe desse jeito. Às vezes uma pessoa faz o seu coração bater e você nunca viu essa pessoa na vida. Como isso? Porque não é a matéria que comunica. O que comunica é a força do espírito. A matéria é apenas uma estrutura intermediária. Então, nós temos uma matéria aqui que vibra com uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. É a frequência vibracional. Tá, se vibrar mais do que isso, você já não detecta mais com seus órgãos sensoriais. É matéria de frequência supraluminal. Já não seríamos possíveis estar nesse estado. Não, veja. O vácuo atômico, por exemplo. O Dirac, que ganhou o prêmio Nobel também. Ele falou, existe um mar de partículas no vácuo atômico. O Einstein tinha chamado de energia flutuante quântica do vácuo. Quer dizer, a maior parte da matéria é espaço vazio. Sim. Só que se descobriu que existem partículas que são chamadas hadrons. E esses hadrons, eles vêm e somem. Por quê? Aí é uma interpretação minha. Sim. Eles transitam de uma dimensão para outra. Entendi. Então, quando ele transita para outra dimensão, muda o meio de propagação, a velocidade aumenta. É a mesma coisa. Que velocidade você consegue colocar uma Ferrari numa estrada de terra? Muito pouco. Muito pouco. Agora, coloca ela numa estrada livre, ela voa. Então, a mesma coisa. Aqui nessa matéria, a vibração ela chega até 300 mil quilômetros por segundo. Mudou de dimensão, a propagação é infinita. Então, se você tem a nossa matéria aqui, relação de massa e energia. A energia é diretamente proporcional ao produto da massa pela velocidade da luz ao quadrado e inversamente proporcional a 1 menos a velocidade da partícula sobre a velocidade da luz ao quadrado com V tendente a C. Essa é a fórmula de Einstein. A outra fórmula que foi esquecida porque derroga a lei de causalidade. Energia é proporcional ao produto da massa inicial pela velocidade da luz ao quadrado e inversamente proporcional à raiz quadrada de velocidade da partícula sobre a velocidade da luz ao quadrado menos 1 com V tendente ao infinito. Aí você já está falando de um outro plano dimensional. Veja, eu estou falando de metafísica. Tá? Mas essa equação, ela saiu da equação einsteiniana. Só que o tempo fica negativo. Mas a nossa mente funciona com tempo negativo. Eu estou olhando para você está me ouvindo, você está presumindo o que foi para deduzir o que é. Então o nosso pensamento, ele vive de tempo negativo. O tempo todo. Talvez até a evolução seja uma eterna trajetória de retorno, até nós nos lembrarmos quem que nós somos. De onde tudo começou.
Por isso que o ápice da inteligência é decoração. Recordar, recordes. Tudo coração. Coração. A consciência profunda. Tudo da pulsação da vida primária, inicial, primordial. Entendi. Sérgio, e tem algum estudo mais recente, alguma coisa ligada a coma e questões neurovegetativas, assim? Eu acho que um dos estudos mais interessantes que tem surgiu na Bélgica. Estado de coma. Estado de coma. Um dos estudos mais interessantes é que você acha que está querendo dizer o estado vegetativo. Isso. Uhum. Um dos estudos mais interessantes, como eu estou falando de memória, Sim. tá bom? Aliás, essa questão, viu? Quando eu tive uma parada cardiocirculatória, eu vi meu corpo sendo ressuscitado pela equipe médica. Então você teve uma experiência. Eu já deixei de tentar convencer as pessoas que existe vida após a morte. Eu não sei, foi uma coisa engraçada, porque eu vi que se o meu corpo tivesse morrido, porque ele podia ter morrido, eu estava só esperando saber. Uhum. Eu estava ali, íntegro, olhando, e meus olhos assim, estatelados. Uhum. Não é? O corpo, via você... Eu olhava para os meus olhos. Assim. Falei, não, eu morri. Meu Deus, que história é essa? E eu esperei os médicos decretarem. Ressuscitarem ali, fazerem as manobras. Não é? Aí, quando eu vivi isso, eu deixei de tentar convencer as pessoas que existem. Uhum. Engraçado, eu perdi aquela vontade, necessidade talvez. Até foi engraçado, porque quando eu cheguei no Instituto do Coração, que eu fui levado de ambulância, eu cheguei na emergência e não me identifiquei como médico para não ter privilégios, que eu não gosto dessas coisas. Fiquei lá no corredor do hospital mesmo. E veio o assistente, o residente, e me perguntou se eu tinha perdido a consciência. Eu falei assim, olha, o meu corpo sim, mas eu mesmo não. Aí ele olhou para mim e falou assim, desculpa, eu não te ouvi. Não, eu tô falando para você que o meu corpo perdeu a consciência, mas eu mesmo não. Você tá brincando comigo? Você tá vendo aqui o corredor cheio, não tô de plantão, coisa assim? Pôs a prancheta em cima da minha perna e saiu. E um professor da faculdade, que não tinha me identificado, chegou para mim e falou, você teve uma experiência de quase morte. É QM. Eu vou dar um telefone para você de um médico que você precisa conversar. E me deu, era o meu telefone. Você viveu pra ver isso. Aí você, vou procurar assim que eu sair daqui. Eu falei, é o que eu mais estou procurando, professor. Me encontrar, ver se eu me acho, né? Mas essa experiência na Bélgica, um tenista... Do estado vegetativo. Um tenista estava em estado vegetativo. Talvez semelhante ao Michael Schumacher. Eu não sei muito bem o que está acontecendo, a gente não sabe, né? Mas talvez... Em princípio semelhante, né? E aí eles pensaram assim, será que ele ouve o que a gente está falando? Será que ele... Não é? Nós vamos fazer uma experiência. Olha, fulano, você era jogador de tênis. Você vai imaginar que você está jogando uma partida de tênis. Você vai ficar meia hora jogando tênis. Mas você não sabia nem se ele estava ouvindo. Não sabia nem se ele estava ouvindo. Vocês estavam ali falando, fulano, a gente sabe que você jogava tênis. Exato. Bom, aí pegaram e fizeram o exame e apareceu uma área do cérebro. Ressonância funcional? Ressonância funcional. Magnética cerebral funcional. Tá. Você vê, tem que ir pelo vaso, né? Uhum. Bom, aí pegaram um tenista e falaram, esse tenista saudável, você vai jogar tênis de verdade por meia hora. Fizeram a ressonância, a mesma área. Que abria funcionalidade no cérebro, dos dois. Quer dizer, o cara estava ouvindo o que você estava falando. E era capaz de pensar. E o cérebro reagia. E reagia igual como se ele estivesse fazendo. Quer dizer, sei lá, moral da história, o que a gente pensa ou o que a gente faz reage no cérebro igual. Bom, nem precisava desse experimento, né? Um menino num devaneio por uma... apaixonado de paixão, o que ele pensa, o corpo reage igual tivesse, né? Não precisava de uma experiência de ressonância. Exatamente. Não é verdade? Verdade. E às vezes é até melhor do que ao vivo. Do que o real. Não é? Então, essa experiência é muito curiosa, né? Se gostou desse vídeo, não esqueça de curtir. Se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Assim, sempre que sair um vídeo novo, você será avisado. Deixe seu comentário também, pois ajuda a engajar o conteúdo e a propagar o conhecimento. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Já estava me esquecendo. Compartilhe nas suas redes sociais e grupos do WhatsApp, Telegram e Facebook. Busquem conhecimentos e propaguem os conhecimentos, ok?